Olá, estudantes, professores, PCNPs, responsáveis pelos nossos estudantes, muito boa tarde. Eu sou Andréia Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da Coped, aqui da SEDUC. Estou aqui com vocês para mais uma aula de Geografia do nono ano. Aqui no estúdio comigo hoje, a professora Milene Barbosa, que vai fazer a regência dessa aula. Muito boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde a todos os alunos, professores, PCNPs que nos acompanham, né, para mais uma aula. E a nossa última aula, né, professora, do terceiro bimestre, né, estamos fechando aí essa janelinha do terceiro bimestre. Isso mesmo. Parece que era ontem que a gente começava esse percurso com vocês, né? Muita coisa aconteceu, muitas aulas. Tivemos aqui também o professor Antônio, o professor Rodrigo, e a gente chega hoje para a aula de retomada. Mas antes disso, a gente gostaria muito de mandar um forte abraço para as professoras e professores que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. Cada vez mais a gente vê a presença de vocês aqui por meio das nossas aulas. Obrigada por todas as contribuições para o aprimoramento das aulas. Né? E é um dia realmente de reflexão, né? Parabéns pelo profissionalismo e dedicação a toda a educação pública. Não é isso, professora? Muito bem, né? E eu também deixo aqui o meu abraço, esse momento tão importante, né? Essa é uma data comemorativa. A gente sabe que ser professor é uma missão que exige paciência, dedicação, muito amor no coração pelo que a gente faz, né? E nós chegamos aqui hoje, né, professora? Tivemos até uma surpresa, né? A gente ganhou um presente, não sei se vai dar para ver, né? Uma lousa digital. Uma lousa digital, a nossa alegria de chegar aqui e encontrar. Então, fica aqui o nosso abraço a todos os professores nesse momento tão, né, sintam-se abraçados nesse dia tão bacana. Isso mesmo. A lousa vai ajudar a gente nas próximas aulas para deixar as aulas mais interativas e facilitar aqui a dinâmica da aula. Mas vamos para o início da nossa aula, né? Como toda aula, a gente faz uma rápida contextualização do tema da aula, qual é a habilidade, para que em seguida a professora Milene possa fazer uma retomada e a gente seguir o curso da aula com vídeos, atividades e também bastante contextualização. Lembrando que no final da aula você tem acesso a um QR Code para responder, né, o que você achou dessa aula, é importante, então lembrar que essa participação deve ser feita com muita responsabilidade e que também durante as atividades o chat vai ficar aberto para você registrar a sua contribuição e também as suas dúvidas. Então vamos para a tela para as informações iniciais da aula de hoje. Então, essa aula ela é do nono ano do ensino fundamental, dos anos finais, do terceiro bimestre. A habilidade é a habilidade 12 do currículo paulista. E o que traz essa habilidade? Relacionar o processo de urbanização, as transformações da produção agropecuária, a expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. A unidade temática é mundo do trabalho e o objeto de conhecimento é cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. Lembrando que essa aula ela foi elaborada de forma colaborativa, né? A professora Milene aqui elaborou esse plano com apoio da professora Mariana, do professor Sérgio e eu também aqui no sentido de apoiar. Então agora vamos começar a aula de hoje com a professora fazendo a retomada. Obrigada, professora. Então, nós vamos fazer essa retomada e vai aparecer aí para vocês 3 tópicos, né, que nós já trabalhamos aqui nas aulas, já discutimos. O primeiro, a urbanização, vocês vão acompanhar aí na tela de vocês, né? Nós falamos um pouquinho sobre o processo de urbanização, as transformações, né, no espaço, a agroindústria, os impactos que isso causa tanto no fator econômico, quanto também no fator da mudança, né, da transformação da vida das pessoas que trabalham aí na agroindústria. Nós falamos sobre a importância do censo agropecuário, trouxemos inclusive os dados desse censo, que é um censo elaborado, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, nós discutimos amplamente esse censo agropecuário. E para a gente poder dar início, né, eu também deixo aqui para vocês um recado que se você perdeu alguma aula de geografia do nono ano, essas aulas elas ficam disponíveis no YouTube. Você consegue acessar através né, lá do Centro de Mídias,
entra no 9º ano, tem lá a parte playlist, entra em geografia e você tem acesso às outras aulas. E agora nós vamos ter uma sondagem. A professora Andréia vai fazer a leitura com vocês de 2 questõezinhas. Isso mesmo. Então, como toda aula, esse momento é importante para a gente retomar pontos importantes das aulas que a professora Milene citou aqui. Então, acompanhe conosco, são 2 questões que vão estar projetadas para você agora, né? Então, se possível, anote, faça o print e depois também amplie o diálogo com a sua professora e o seu professor. Então, vamos lá. A primeira questão é: explique com suas palavras o que é capital financeiro. Segunda questão: de que maneira o desemprego impacta nas economias local e regional? Então, são 2,5 minutos para você refletir, retomar os seus conhecimentos e registrar a sua resposta no chat. Então, voltamos em instantes. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco aqui na aula do 9º ano de Geografia. É importante lembrar que a gente está na aula hoje do mundo do trabalho e o desemprego. É uma aula de retomada. Então, nós deixamos 2 questões para vocês refletirem e responderem aí no chat. Então, professora, muitas contribuições, nossos estudantes estão aqui parabenizando, todos os professores e professoras, a gente aqui no estúdio também. E eu gostaria de destacar que, para a primeira pergunta, a maioria dos nossos estudantes relacionaram a questão do capital financeiro com a palavra dinheiro, a palavra-chave dinheiro. A segunda questão, o Breno, ele falou, olha, professora, de que maneira, né, acaba gerando uma crise econômica, né? Então, é um ponto para se considerar. Muito bem, eu acho que já é muito importante, né, o aluno ele já entendeu, ele fazer esse gancho da questão do capital, né, do termo capital.
a questão relacionada ao dinheiro, né, ele já dá esse gancho para a gente iniciar. Então, vocês vão acompanhar aí na tela né, o capital financeiro. Então, o capital financeiro se compreende como a soma da reserva de capital referente, né, ao dinheiro, ao capital armazenado. Então, é a soma de reserva de dinheiro, né, levando em consideração o dinheiro armazenado, né, como investimentos, ações, força de trabalho. Nós vamos falar hoje sobre essa questão da força de trabalho, entre outros exemplos. Nós temos aí fundos, né, de investimentos imobiliários, títulos de dívidas públicas no mercado para arrecadar capital. São alguns exemplos aí que nós podemos usar como capital financeiro. Então, é só para a gente iniciar essa ideia, principalmente essa questão ligada à força de trabalho, né? O capital financeiro associado à força de trabalho, a essa questão do mercado de trabalho e o desemprego, que é, né, o nosso tema hoje da aula. Já na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do desemprego. O que vocês vão acompanhar aí na leitura, né, é um trecho, é um recorte de um documento feito pelo IBGE. Então, ele diz o seguinte, que o desemprego, né, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar, ou seja, a pessoa tem que estar em idade para trabalhar, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir emprego. Veja alguns exemplos de pessoas que, embora não possuam emprego, não podem ser consideradas desempregadas. Então, esses 3 tópicos abaixo agora, nós vamos falar que é justamente referente a pessoas que não possuem um emprego, mas não podem ser consideradas desempregadas. Então, primeiro item, um universitário que dedica aí seu tempo somente aos estudos, né? Faz aí estuda de forma integral e tal. Ele não é considerado, né, um desempregado, certo? Ele não pode ser considerado um desempregado. Uma dona de casa que não trabalha fora, né? Provavelmente vocês, dentro da realidade de vocês devem conhecer alguém que está nessa situação, que é alguém que está em casa, né? Uma dona de casa que trabalha e não trabalha fora, não tem esse rendimento, né? É uma empreendedora que possui seu próprio negócio. Então, esses itens são itens que toda vez que a gente vai falar da questão do desemprego, vai ter esse olhar, porque a nossa análise aqui não é uma análise de quem está ou não empregado, mas é uma análise geográfica, né? Uma análise crítica dos dados. Então, a gente precisa ter esse olhar do que compreende quando nós falamos em setor de empregos e desempregos no Brasil, o que está disposto dentro das legislações, né? O que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quais são os dados que são apresentados por ele, justamente para que a gente consiga contextualizar esse assunto. Já na sequência, falando ainda do desemprego, é importante a gente acompanhar aí na tela, né? De acordo com a metodologia usada pelo IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua, né, o estudante e a dona de casa são pessoas que estão fora da força de trabalho. Olha só, de novo o termo força de trabalho. Já a empreendedora é considerada ocupada. Nós vamos usar 2 termos aqui que é importante a gente entender, que é o ocupada, que está aparecendo aí, ou ocupado, e o desocupado. O IBGE ele utiliza essas 2 terminologias também para se referir a pessoas que têm emprego ou as pessoas que não têm um emprego, ou seja, empregados e desempregados, né? Então, é importante a gente entender, porque às vezes em um documento oficial, que você vai fazer uma leitura, está lá o número de pessoas desocupadas. Então, eu preciso entender o que compreende uma pessoa desocupada. É uma pessoa que está em idade, né, idade de trabalho, e não tem uma função aí de emprego. Então, essa terminologia utilizada num documento embasado, ela pode ser utilizada, certo? E para isso, para a gente entender essa dinâmica, nós vamos ter um gráfico que vocês vão acompanhar agora aí na tela de vocês. Observem o gráfico atentamente. Ele é um gráfico que traz população brasileira de acordo com as divisões do mercado de trabalho. Esse gráfico em especial, ele é do 2º trimestre de 2020, ou seja, ele é
super recente. Ele é um documento agora, né, que retrata essa situação da população brasileira agora. Ela é dividida em ocupados, desocupados, fora da força de trabalho, abaixo da idade de trabalhar. Provavelmente, né, a maioria de vocês aí entram aí nesse gráfico justamente na parte onde vocês ainda são estudantes, vocês exercem essa atividade, né, estão voltadas aí ao estudo, se dedicam a isso. Então, é importante a gente entender esse gráfico, né, o que ele representa. Já logo na sequência, nós temos a taxa de desocupação. Lembra do termo desocupado e ocupado? Ele vai aparecer aí no título do gráfico. Taxa de desocupação no Brasil e nas grandes regiões. Esse mapa também é do segundo trimestre de 2020. Então, vamos observar esse mapa. Ele mostra, a primeira barrinha é o Brasil como um todo, depois a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Reparem que a taxa do centro-oeste, que inclusive está com um recortezinho aí, que a gente consegue ver de 12,5%, é a taxa mais próxima da taxa média brasileira. A nossa região brasileira, que tem a maior taxa de desocupação, é a região nordeste, e a que tem a menor taxa de desocupação é a região sul. Esses dois gráficos, esses dois dados, né, que nós estamos trabalhando, são dados aí publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o que é legal da gente pensar e analisar esses dados? Porque eles são dados justamente desse momento. Nós estamos falando desse trimestre, né, de 2020, ou seja, é um dado super atual. E ele vai dar gancho para vários momentos reflexivos aqui, quando nós falamos de mercado de trabalho e da questão do desemprego, né? Então, provavelmente, muitos de vocês devem estar pensando, mas o que leva ao desemprego? E é um dos temas que nós vamos discutir agora. Na sequência, vai aparecer para vocês as divisões do mercado de trabalho. Essa divisão que está aparecendo para vocês é uma divisão utilizada, né, aqui no Brasil, pelo IBGE, e ele começa lá em cima, com a população total. E essa população total, ele vai dividindo. Nós não vamos trabalhar todos os itens, porque senão nós teríamos que ter uma aula própria só para discutir as divisões do mercado de trabalho. Mas o que é importante a gente entender? Que ao momento que eu pego a população total, eu já faço a divisão de população abaixo da idade de trabalhar e população com idade de trabalhar. Então, essa é a primeira divisão feita pela população total. E, a partir disso, a gente vai com a força de trabalho, né, fora da força de trabalho, quem está aí procurando, né, fora da força de trabalho em potencial, ou seja, pessoas que estão buscando um caminho no mercado de trabalho, e assim ele vai trilhando. Essa divisão, né, do mercado de trabalho, ela é muito importante, até que vocês façam um print, uma anotação, que possam discutir um pouco mais com os professores e os colegas de vocês, que é muito importante a gente entender essa dinâmica de como o país ele classifica, ele trabalha com essa divisão do mercado de trabalho, até para que a gente consiga entender o panorama quando nós falamos que a região X tem mais desocupados do que a região Y. Então, é importante a gente ter essa base de dados, né, de dados feitos com pesquisas de amostragem, com questionários e tudo mais, justamente para que a gente consiga entender um perfil, um padrão populacional. Porque quando eu estou falando de emprego e desemprego, eu não estou falando simplesmente de dados estatísticos, de números, mas eu estou falando em porcentagem de pessoas, ou seja, né, um número X da população que está numa situação que pode ser empregado ou não, e isso reflete na economia, no poder de compra, numa série de outros fatores que estão associados aí a assuntos ligados à demografia do país, que estão associados à renda, a outros fatores que vão influenciar outros indicadores. Então, é interessante a gente pensar nessa cadeia de indicadores e nessa cadeia de análise de dados quando nós falamos desse setor, né, desse trabalho, que é justamente analisar índices voltados ao mercado de trabalho. Isso mesmo, professor. E quem acompanha o trabalho da equipe de geografia, os professores principalmente,
na aula anterior do 8º ano, a gente também tratava um pouco desse tema, falando da questão da ocupação informal, o quanto isso, né, é uma realidade no Brasil e em cidades também da América Latina, e o quanto isso interfere, por exemplo, na questão do aumento da pobreza da população. Então, professor, antes da gente ir para o vídeo, gostaria de destacar aqui algumas respostas dos nossos estudantes para aquela segunda questão. Eu consegui aqui coletar coisas bem interessantes, contribuições importantes. O Leonardo, ele disse que o desemprego impacta na produção, refletindo no comércio e pode gerar falências. O Gabriel disse que isso significa menos consumidores. A Kelly, diminuição da arrecadação de impostos. E o Gabriel, também outro Gabriel, disse que redução do valor do salário. Olha que legal, né? A gente vê que os alunos aí realmente estão participando, né? Prestando atenção. E a gente tem observado, né? Eu e a professora aqui, como as respostas elas vêm assim mais completas, né? Os alunos estão super empenhados. Isso é super bacana. A gente consegue observar isso. Então, vou agradecer aqui a participação desses alunos. Isso. E agora vamos assistir um vídeo curto de aproximadamente 1 minuto e meio. É um vídeo do IBGE, que na realidade é um vídeo da TV Brasil, uma reportagem que fala de uma pesquisa do IBGE sobre esse tema de desemprego. Então, registre as ideias principais, que a professora Milene volta para fazer uma contextualização. O isolamento social para combater o alastramento do coronavírus fez o desemprego subir no segundo trimestre desse ano. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A pesquisa analisou os 3 meses que mais sofreram os efeitos econômicos da pandemia. No segundo trimestre de 2020, a taxa de desemprego ficou em 13,3%, acima dos mais de 12% de janeiro a março. Isso representou 12.800.000 pessoas à procura de emprego e o número de trabalhadores ocupados caiu entre os períodos para 83 milhões. Quase 9 milhões a menos na população ocupada, fazendo que, portanto, hoje no Brasil se registre o menor nível de ocupação. Diante dos números divulgados hoje, como será o comportamento do nível de emprego com a reabertura gradual da economia? Se você tem mais flexibilização econômica, abertura econômica, flexibilização da quarentena, vai ter mais gente indo às ruas procurar emprego. Então, embora a taxa de desemprego no segundo trimestre tenha de fato ficado estável, no terceiro trimestre ela vai subir, até porque o terceiro trimestre já é um trimestre que pega a oferta de vagas para as vendas de final de ano, sempre movimenta o mercado de trabalho. Estamos de volta. Eu com a professora, a gente estava aqui, tem alguns alunos perguntando, essa aula é repetida? Gente, nós acabamos de falar que hoje é dia dos professores. Então, a aula não é repetida. A aula está acontecendo agora, nesse momento, ao vivo, não é repetida. Essa matéria, né, ela é uma reportagem bem curtinha, mas ela traz alguns aspectos importantes, porque ela fala desse momento do desemprego. Você viu que eles utilizam um termo, né, desocupados. Então, toda vez que a gente vai usar algum termo, a gente precisa sempre contextualizar ele, né? Não é simplesmente soltar a terminologia. Mas ele traz alguns relatos que são importantes, né? Nós estamos num momento diferente, num momento de pandemia, então os dados eles realmente vão se comportar de forma diferente até pela situação. E para a gente poder dar continuidade, nós vamos ter uma atividade agora, que é a atividade 1, que a professora Andréia vai ler com vocês. Isso mesmo. Então, lembrando que essa atividade, né, ela também vai ter um momento para interação, que você pode contribuir e registrar sua resposta no nosso chat. Então, vamos lá para a tela, por favor. Atividade 1. Então, nós temos uma manchete de uma reportagem, né, sobre essa questão do desemprego. Então, vamos ler juntos. Desemprego sobe para 13,3% no segundo trimestre, com redução recorde de ocupados. Depois, se você quiser ler essa pesquisa inteira, né, professora, nós temos aí a disponibilidade para vocês acessarem um QR Code, então fica aí por alguns instantes para vocês acessarem. Essa notícia ela é desse ano, 2020, então traz dados aí de uma pesquisa muito recente.
Na próxima tela, então, voltamos com a manchete. Mais uma vez o QR Code para vocês acessarem a reportagem completa e as duas questões que vocês vão responder. Então, primeira questão, o que a reportagem revela? Segunda questão, quais as possíveis hipóteses podem ser levantadas para justificar a elevada porcentagem de desemprego no Brasil? Então, são aproximadamente 2,5 minutos que vão ficar essas duas questões para vocês registrarem os seus conhecimentos. Voltamos em instantes. Olá, voltamos para a aula de Geografia do 9º ano. O tema de hoje é Mundo do Trabalho e o Desemprego. E deixamos para vocês duas questões, né, baseado principalmente na manchete da reportagem. Então, professora, de maneira geral, os nossos estudantes responderam para a primeira questão, que trata-se do aumento da taxa de desemprego. Para a segunda questão, apareceu muito a questão da pandemia, o quanto, né, a questão do novo coronavírus influenciou também nessa questão dessa taxa. É o quanto isso impactou, né, na nossa realidade. E aí, para ampliar os conhecimentos, vai ficar para vocês aí na tela, né, o objetivo 8, que compõe aí a Agenda 2030. Então, o objetivo 8, ele traz a seguinte temática: emprego decente e crescimento econômico. Então, o objetivo, né, promover o crescimento econômico, sustentado, inclusivo, sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Aí tem um QR Code que vocês conseguem ter acesso a todos os outros objetivos, né, que compõem o objetivo central, que é o objetivo 8, que compõe aí, né, que é o ODS, que compõe a Agenda 2030. Então, vale muito a pena pesquisar. E já na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade econômica do Brasil. Nós estamos falando aí sobre a questão do emprego e do desemprego, e aí vem a questão da atividade econômica do Brasil, ou seja, ele vai estar em porcentagem, né? É lógico, é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que nós já falamos amplamente aqui nas aulas. Então, acompanhem aí. Esse gráfico, ele representa, né, essas atividades econômicas. Reparem aí que tem uma atividade em comum, que ela aparece, né, ela tem a maior, quando eu olho no gráfico, visualmente ela se destaca, né, uma atividade econômica aí. Eu não vou fazer muito a leitura desse gráfico, senão eu vou acabar contando a resposta, né, mas era só para que vocês pudessem visualizar mesmo melhor esse gráfico. E aí nós temos uma atividade, né, professora? Isso, mais um momento de interação, então acompanhem conosco a leitura das duas questões baseadas principalmente nesse gráfico. Vamos lá. A primeira questão é: qual setor tem maior participação na economia do Brasil? Primeiro, segundo ou terceiro? Segunda questão: de que maneira esse setor sofreu com a pandemia da Covid-19? Então, agora a gente tem uma outra tela com essas duas questões e mais o gráfico que a professora Milene contextualizou. São mais 2,5 minutos para vocês responderem e registrarem a sua contribuição no chat. Até já.
Voltamos, muito obrigada por todas as contribuições. Professora Milene, então eu vou destacar aqui 2 estudantes que trouxeram aqui respostas interessantes para essa questão. Para a primeira, a Raíssa destacou que é o setor terciário, o terceiro. E a Maísa disse para a segunda questão que é a diminuição de vendas. Olha, elas conseguiram fazer aí uma análise, né, muito bacana, que é justamente, né, o setor terciário aí, que está associado ao serviço, ao comércio, e realmente, né, um desses impactos, né, de que maneira a pandemia, né, do Covid-19 interferiu, está correto, né? E agora nós temos aí uma indicação de uma atividade complementar. A professora Andréia vai fazer a leitura com vocês. Isso, chegou o momento de ampliar os seus estudos, dialogar com seus professores e a gente sempre deixa aqui uma sugestão. Então vamos lá. Na tela agora, faça um levantamento do desemprego em diferentes países. Depois, compare os dados encontrados com os índices brasileiros. Então, lembrando, você fez essa pesquisa, encontrou dados, compartilhe conosco, com toda a rede, usando as hashtags, principalmente a GEL no CMSP. Muito bem. E agora, na sequência, nós vamos ter um vídeo, né? Ele é um recorte, na verdade, de uma reportagem que fala um pouquinho sobre a questão dessas profissões que surgiram no advento da internet. Então, acompanhe aí, é uma reportagem de mais ou menos uns 3 minutos e meio, ela é bem curtinha, acompanhe e nós já retornamos. Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar em atividades que talvez há 10 anos atrás a gente nem imaginaria. Quer uma dica? Coaching, engenheiro 3D, arquiteto de dados, analista de marketing digital. Quer saber do que eu estou falando? Confira no assunto do dia. A tecnologia trouxe mudanças significativas no nosso dia a dia. E no campo do trabalho não poderia ser diferente. Mais agilidade, conforto, eficiência e mudanças na realização de processos. Há quem diga que 1 em cada 3 postos de trabalho deve ser substituído por tecnologia inteligente. E que muitas atividades ainda vão ser inventadas. Oportunidade à vista. Novas profissões. Este é o assunto do NBR Entrevista. Vamos mostrar como as empresas se comportam no mercado de trabalho, os profissionais que se atualizam e como estudantes se preparam para as profissões do futuro. Não saia daí que esse assunto vai dar o que falar. E o convidado do programa de hoje é o professor Antônio Isidro, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Professor, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado, Mara, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com seus telespectadores, e falarmos um pouco de inovação, tecnologia, novas profissões. Professor, para começar, a tecnologia nos últimos anos chegou com força e tem transformado tudo. Isso é bom ou é ruim para o trabalhador? Bom, tecnologia é sempre bom. O ser humano sempre desenvolveu tecnologias, sempre buscou meios para solucionar problemas, desenvolver ferramentas para facilitar a sua vida. Então é algo que sempre está presente e estará presente na história da humanidade. O que vivemos hoje é um período onde as tecnologias estão se transformando em ferramentas, digamos, digitais, virtuais. Nós estamos caminhando para uma economia mais virtual. E isso cria um pouco de inseguranças, incertezas, mas tem muita oportunidade, tem muitos impactos positivos nas relações profissionais, nas relações de trabalho. E imagino sim que as tecnologias ainda trarão mais benefícios do que dificuldades, né, para as pessoas. É verdade que para cada novo comportamento da sociedade há também uma nova profissão? Normalmente sim. Um novo comportamento, ele surge de necessidade, surge de alguma questão que não está bem para as pessoas, né, de modo geral. E isso faz com que o mercado, ou seja, pessoas estejam interessadas em solucionar problemas. Então, vamos a um exemplo prático, né? Mobilidade urbana sempre é um desafio das grandes cidades
e se chegou à conclusão de que estava inviável, muitas vezes, usar o transporte que aí está. Nesse sentido, pessoas passam a perceber essas necessidades e desenvolver uma solução tecnológica para facilitar a vida de quem depende de transporte. Então você tem um componente tecnológico, onde as pessoas buscaram uma tecnologia para solucionar o problema, mas também isso fez com que novos saberes e competências fossem necessários para essas soluções serem criadas. Pessoas trabalhando com programação, trabalhando com marketing, trabalhando com design, para que dessa maneira, né, as necessidades fossem atendidas. Na área da indústria, a gente está vivendo uma era que está sendo chamada de quarta revolução industrial. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo e já nos aproximando do final da aula de hoje do 9º ano. É uma aula inédita, né, professora? Uma aula de retomada do que nós caminhamos aqui no 3º bimestre com vocês. Então, agora nós temos uma atividade, mais uma, de encerramento, atividade 3, e são mais 2 questões para vocês registrarem os seus conhecimentos. Então, vamos para essas 2 questões. Vamos lá, acompanhem na tela. Primeira questão. Você já pensou na profissão que pretende seguir? Segunda questão. Sabe qual a formação necessária para isso? Então, gostaríamos de conhecer a sua escolha, né, as suas decisões até agora. Voltamos em instantes. Olá, voltamos. Muito obrigada por suas contribuições. Professora, eu gostaria de destacar aqui 3 estudantes. O Igor quer ser físico, o Tarcísio, piloto de avião, e o Fabrício quer seguir o setor da TI, de tecnologia. Olha que legal. Depois eu quero dar uma olhada, ver se tem alguém que colocou professor de geografia, ou professora de geografia. E aí vai aparecer para vocês na tela, né, que tal compartilhar o que você aprendeu com os outros estudantes. Então, utilize a hashtag GEO no CMSP, né, nas redes sociais, para que a gente possa encontrar, né, as atividades de vocês. Não esqueça de colocar o primeiro nome, o ano, série, né, no caso, o 9º ano, e o nome da sua escola. Fica um pouquinho mais fácil de encontrar as atividades que vocês postam aí nas redes sociais, né, professora? Isso mesmo. Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Gostaríamos muito que vocês acessassem o QR Code que está disponível na tela para vocês, da avaliação dessa aula. É importante que você comente o que você achou, sempre com muita responsabilidade, né, porque isso é muito importante para a qualidade aqui das aulas. E também fazer um convite a todos vocês. A semana que vem a gente tem mais um movimento, mais uma ação do Movimento Inova, é a 2ª edição, é uma programação 100% online, cheia de novidades para vocês. Então, acompanhem pelos canais aqui do Centro de Mídias, lembrando que são nos dias 22 e 23 de outubro. Tem aí um QR Code para você acessar mais informações sobre esse movimento. Então, nós agora ficamos por aqui, né, professora? Agradecemos a presença de todos vocês e na semana que vem a gente volta já com novidades, com outras habilidades e um novo percurso. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.